Gente, então continuando a falar dos protozoários, perdão. Nós vamos falar agora sobre a classificação desses organismos, tá? Em relação à classificação, eles são classificados de acordo com a sua forma de locomoção e também de acordo com a forma de reprodução desses indivíduos, tá? Primeira classe que a gente vai comentar é sobre a classe chamada de Sarcodina ou também os risópodes. Quem estão incluídos nesse grupo? Os organismos que se locomovem através da emissão de pseudópodes. Pseudópodes que são chamados aqueles falsos pés, né? Lembra? A gente já falou disso lá atrás, quando a gente falou de captura de alimentos através desses pseudópodes, macrófagos fazem isso. E os protozoários desse grupo, né, dos sarcodines, também fazem dessa forma. Então, eles se locomovem através da emissão desses falsos pés, desses prolongamentos citoplasmáticos, e é também através da emissão desses prolongamentos que eles conseguem capturar alimentos, tá? Então, também é utilizado, além da locomoção, para captura de alimentos. Como que ocorre essa emissão desses pseudópodes? Vejam ali do lado, a gente tem um desenho de uma ameba. Vejam na estrutura dessa ameba. Ela tem como a parte exterior a membrana plasmática e aí dentro a gente tem o citoplasma. Esse citoplasma das amebas é dividido em duas regiões. A região de dentro, que é chamada de endoplasma, que é uma fase que a gente chama de fase sol, mais líquido, um citoplasma mais líquido. E do lado de fora, mais perto da membrana, tem o que a gente chama de ectoplasma, parte de fora, que é uma consistência mais gel, mais pastosa. E aí, dentro desse citoplasma, lembra lá, quando a gente falou de célula, a gente falou de citoesqueleto, existem proteínas, né, filamentos de actina, né, a gente tem aqueles microtúbulos. Essas proteínas, essas estruturas, ajudam na contração e relaxamento desse ectoplasma, endoplasma. E é assim que esses prolongamentos são formados e emitidos, tá? Então, esses pseudópodes são utilizados tanto para locomoção quanto para captura de alimentos. Esses organismos também, eles podem ter um núcleo ou vários núcleos, tá? Então, um núcleo ou vários. E eles são ricos em vacúolos digestivos. Lembra lá quando a gente falou de célula? Quem era a estrutura que fazia a digestão intracelular nas células eucariontes, não são os lisossomos? Essas células aí são cheias de vacúolos digestivos, então, cheias de vesículas lisossomais, aonde dentro... Gente, meu gato acabou de derrubar a cadeira da sala, esse barulho todo que vocês escutaram foi ele fazendo essa furdunça. Desculpa aí, tá? Mas eu vou continuar. Esses vacúolos digestivos, então, eles estão cheios de enzimas que vão fazer a digestão desse material que é fagocitado, tá? Além disso, né, como que acontece, então, eu já falei para vocês, essa captura do alimento, partícula de alimento capturada pelos pseudópodes e digerido, então, por essas vesículas cheias de enzimas digestivas. Existem ainda vacúolos que são chamados de vacúolos contrácteis. Esses vacúolos contrácteis são responsáveis por fazer a osmorregulação desses organismos. Como que é feita essa osmorregulação? Lembra lá quando a gente falou de processo de osmose e tudo mais? Se esse organismo vive em um meio de água doce, né? Então imaginem só, água doce vai estar hipotônica em relação a dentro do organismo que está hipertônica, pode estar, né? E aí a tendência da água é entrar dentro desse indivíduo. E aí pode levar até a ruptura, ele pode ficar muito túrgido e romper, né? Sofrer a lise. Então eu preciso ter vacúolos ali dentro, que são chamados de vacúolos contrácteis, que vão expulsar a água ali de dentro, para que não ocorra então essa lise dessa célula. Em condições desfavoráveis, ou seja, falta d'água,
né, ou outras condições, esses organismos, como por exemplo as amebas ou entamoebas, né, elas podem sofrer o que a gente chama de encistamento. Elas vão perder grande parte do citoplasma, perder a água que existe ali e formar o que a gente chama de cistos. E isso pode ficar no ambiente durante muito tempo. E aí a gente pode entrar em contato com esse organismo, né, com esse cisto, e desenvolver uma doença ou em meios favoráveis, esse organismo volta a se desenvolver. Então é um processo de encistamento. Lembra que eu disse lá na primeira aula que esses organismos eles têm um habitat diverso? E aí eu falei que eles podiam desenvolver várias relações ecológicas. As amebas, como a Entamoeba gengivalis e a Entamoeba coli, são entamoebas que fazem uma relação que é chamada de comensalismo. Se vocês não se lembram o que é o comensalismo é a relação aonde um dos organismos sai beneficiado, no caso os protozoários aí, e o outro não tem prejuízo nenhum. Então, onde vivem essas entamoebas? Entamoeba gengivalis vive na região da gengiva. Então, ela se desenvolve ali e não causa nenhum prejuízo para nós, tá? Mas ela vai se alimentar nessa região. E a Entamoeba coli é uma entamoeba que vive no nosso intestino, um protozoário que vive no nosso intestino e que também não causa nenhum problema, tá? Vive ali em comensalismo. Mas existem espécies como a entamoeba histolítica, essa espécie desse protozoário aí pode causar sim uma doença, tá? Que é chamada de amebíase. O que é essa doença? Como funciona o ciclo dessa doença? Então, nós adquirimos a amebíase quando a gente entra em contato com água ou alimentos contaminados, né, pelos cistos dessa ameba, né? E onde são eliminados esses cistos? Nas fezes dos indivíduos contaminados. Então, quando a gente não lava direito as mãos na hora que vai no banheiro, ou come verduras, frutas que estão contaminadas, a gente ingere esse cisto maduro, tá? E esse cisto vai passar pelo nosso aparelho digestivo, tá? Ele pode ficar no aparelho digestivo, então, ali dentro do intestino, mas também esses organismos podem causar doenças extraintestinais, como ele pode ir para o pulmão, para o cérebro, tá? E aí, o que acontece? Esse indivíduo começa a se desenvolver ali na região do intestino e ele se alimenta de hemácias, células sanguíneas, lembram lá? Os glóbulos vermelhos, ou também chamado de eritrócitos. Essas hemácias que surgem de pequenas fissuras, rompimentos do nosso intestino. Então, esses indivíduos, eles se alimentam ali no intestino, né? A forma que é causadora da doença infectante é chamada de trofozoito. E o que causa essa doença? Causa diarreias intensas, com muco e sangue, tá? Mas esses indivíduos, esse trofozoito também pode incistar. Lembra que em condições desfavoráveis eles podem formar cistos? Eles podem incistar e é assim que eles são eliminados nas fezes e começa um novo ciclo, tá? Vamos falar agora da próxima classe. A próxima classe é chamada de ciliófora. Essa classe, então, o nome já diz, é uma classe onde a forma de locomoção é através de cílios. Esses cílios que são muito numerosos e curtos, tá? Dentro desse grupo, o organismo mais conhecido é chamado de paramécio, tá? A maioria desses indivíduos são indivíduos de vida livre, ou seja, vivem na água, no solo. E aí, o que acontece nesse paramécio? Esses indivíduos, se a gente for ver a estrutura, e a gente vai ver de outras classes, esses indivíduos da classe ciliófora são os mais complexos, vamos dizer assim, em relação à estrutura. Qual a estrutura básica aí de um paramécio? A gente já falou deles quando falou lá de conjugação, que eu disse para vocês que ele é aquele processo de aumento da variabilidade genética e que eu não considerava uma reprodução.
Mas vamos à estrutura dos paramécios. Então, a gente tem ali, envolvendo esses indivíduos, uma membrana plasmática e que é rica em cílios, utilizados para locomoção. Na ponta de cada um desses cílios, existe uma estrutura que é chamada de tricocistos. O que são esses tricocistos? São estruturas que são sensíveis a estímulos químicos e mecânicos. Eles vão poder estimular esse indivíduo para que região ele vai, né, para se movimentar ou para capturar um alimento. O que mais a gente tem nesses indivíduos? A gente viu lá já no processo de conjugação que eles têm dois núcleos. Um que é chamado de macronúcleo grande e um micronúcleo. Qual a diferença? O macronúcleo é onde eu encontro as estruturas que vão ser responsáveis por toda a parte vegetativa desse indivíduo, né? A parte de sobrevida dele, essenciais aí para a sobrevida dele. E no micronúcleo é a parte que eu encontro as estruturas responsáveis pela reprodução, que não é uma reprodução, a conjugação, aquela troca do material genético. O que mais eu encontro nesses indivíduos? Eu encontro vacúolos contrácteis. Eles vivem em água doce, eles também precisam fazer aquela osmorregulação, então expulsar aquela água excedente do indivíduo. Esses vacúolos contrácteis, eu tenho um na região anterior e um na região posterior. É através desses vacúolos contrácteis também que ocorre a excreção. Então, aquilo que não é necessário para o indivíduo resto de metabolismo também é excretado através desses vacúolos contrácteis. Em relação à alimentação desses indivíduos, e aí vem uns nomes um pouquinho mais difíceis, né? E que eu disse que tem mais estruturas. Esses indivíduos, eles possuem o que a gente chama de sulco oral. Então, vejam ali em verde uma parte que entra para dentro da estrutura do organismo. É chamado de sulco oral, e ali desenvolve-se uma estrutura que é como se fosse uma faringe desses indivíduos, a boca, né? Então, funciona como se fosse uma faringe que é chamado de cistóstoma. Essa região é o que a gente chama de poro oral, por onde vai entrar o alimento. Então, ali a gente tem uma faringe e no fundo dela já vão ser encontradas o que a gente chama de vacúolos digestivos, que são aquelas vesículas, que são os lisossomos, repletos de enzimas digestivas, que vão fazer a digestão, então, desse alimento que entra ali pelo citóstomo. Aquilo que é necessário para a célula vai ser aproveitado para o protozoário, aí no caso o paramécio, vai ser aproveitado, e aquilo que não é necessário vai ser excretado, jogado para fora, exocitado, através do que a gente chama de citoprócto ou poro anal. Então, esses indivíduos têm um poro oral, por onde entra o alimento, e um poro anal, por onde vai sair a excreta, tá? Então, essa aí é a estrutura de um paramécio. Na próxima aula, vamos falar de outras classes de protozoários.